difícil da gente, mas Deus permitir, nós vamos estudar alguns pontos, né? Para ajudar quando a gente estiver lendo. Então, queridas, vamos começar então. Eu quero ler aqui Apocalipse 1, do versículo 1 até o 3, que fala o seguinte: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Vamos orar, queridos. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, pelo privilégio de termos essa palavra em nossas mãos, essa palavra que nos traz esperança, que transforma a nossa vida, que através dela, Senhor, nós podemos te conhecer melhor. E isso, Senhor, é o desejo do nosso coração, poder te conhecer melhor, ó Pai, cada dia mais e aprender a te obedecer. Obrigado, Deus, por esse tempo, e pedimos, ó Deus mesmo, que o Senhor possa usar esse tempo para a honra e glória do Senhor e para a edificação das nossas vidas. Ó Pai, que o Senhor possa ministrar mesmo através da Tua palavra aos nossos corações. Obrigado pela vida das irmãs, esteja abençoando e guardando cada uma, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Então, esse livro, realmente, nós todos sabemos, né, é um livro mais difícil da gente interpretar. Aliás, há mais de 100 interpretações de Apocalipse, e eu realmente não tenho a pretensão nenhuma, né, de explicar, vamos dizer assim, esse livro. Então, aquilo que eu vou passar para as irmãs são coisas que nossos irmãos estudiosos, né, da palavra, que eles têm estudado mais profundamente, né, e têm compartilhado conosco, não são ideias minhas, né, mas e nós vamos ver assim, bem superficial, queridos. Eu creio que a irmã Edmeia, depois, em setembro, né, ela deve entrar em mais detalhes, mas nós vamos caminhando à medida que o Senhor vai permitindo, tá bom? Agora, eu gostaria muito que as irmãs nos ajudassem, não só lendo o livro, mas também falando aquilo que Deus ministra ao seu coração, nesse tempo, ou mesmo a maneira que o Espírito Santo tem colocado no seu coração para interpretar esse livro. E então é dessa forma que nós vamos fazer esse estudo. E que o Senhor possa nos dar graça e nos ajudar, né? É um livro muito precioso, como a gente está vendo aí, é um livro que nós somos abençoados, né? Fala, bem-aventurado aqueles que leem. Só da gente ler o livro, nós já temos uma bem-aventurança. E aqueles que ouvem as palavras da profecia, e também que guardam. Então, são os que leem, os que ouvem e os que guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Então, vocês imaginam, naquela época, né, que é no primeiro século, já está falando que o tempo está próximo, então, hoje nós estamos muito mais próximos, né? O Senhor Jesus realmente está às portas. Então, é um livro muito importante. Outra coisa também, a gente não precisa... não é um livro de terror, né? Como às vezes muitas pessoas, não lê Apocalipse, não, porque fala de tanta coisa, tanta besta, não sei o quê, mas o Apocalipse é uma carta de amor de Jesus para a sua igreja, para a sua noiva, né? É a última carta de amor que o noivo deixa para a sua noiva. Pode passar aí, Carol, por favor, os slides, começar a passar os slides. Então, quando a gente lê essa carta, nós temos que ler sob essa perspectiva. Nós não estamos interessados aqui em saber sobre a besta, nem o caos do universo e da Terra, mas nós estamos interessados aqui em conhecer
o nosso Salvador, o nosso noivo, né? Isso é que é importante. Pode passar, Carol, nós já lemos esse texto, que é o início, a gente vê que é o único livro que começa dessa forma, revelação de Jesus Cristo. Então, é a revelação de Jesus mesmo para nós. Ele dá essa revelação para João, e é como se João fosse apenas um escriba. É claro que toda a Bíblia é revelação, né, do Senhor Jesus, toda a Bíblia é a palavra de Deus. Mas esse livro, de maneira muito especial, é como eu estou falando, é uma carta mesmo de amor do noivo para sua noiva, antes do casamento, né? Então, João, ele foi um apóstolo, ele foi somente um escriba, e João estava na ilha de Patmos, ele mesmo fala, ele estava ali, ele foi mandado para lá, né, para aquela ilha, na época de, provavelmente, Dominiciano, perseguindo a igreja. É uma ilha muito árida, com muita pedra, não tem praticamente vegetação nenhuma. E lá, então, é como se o Senhor dissesse para João, João, é só mais um pouco, né, para você acabar a sua carreira. E provavelmente foi escrita na data de 95 depois de Cristo, e o destinatário é como a gente vê aqui, é os servos, né? Que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então, naquela época, a igreja estava passando por uma perseguição muito forte, e o que Deus queria deixar para os servos dele, o que Jesus queria deixar para os servos dele, é exatamente isso, que é apenas um tempo rápido que vai passar, e logo então essas coisas vão ser cumpridas, o reino de Deus vai ser manifesto nessa terra, e o Senhor vai reinar com justiça. Então, aqui, ele está querendo falar conosco, olha, é só mais um pouco. Pode passar, Carol. É só mais um pouco. Então, é uma carta de ânimo para nós. É uma carta muito importante, porque é como se dissesse, olha o que está te esperando, né? Então, fique firme, aguenta mais, fique firme. Então, João viveu mais tempo que todos os apóstolos. Os apóstolos, todos os outros, eles foram mártires, né? Eles morreram como mártires. Então, o sofrimento do mártir, normalmente são, os entendidos falam que é uns 20 minutos, né, para poder morrer, né, por sufocamento, ou seja, o que for. Mas João, ele viveu uma vida inteira fiel ao Senhor, até o fim da sua vida. Ele foi o único apóstolo que morreu de morte natural. E, então, isso é muito importante, porque não é importante a maneira que a gente começa a nossa vida, a nossa carreira, mas é mais importante como a gente termina, porque muitas vezes a gente pode começar bem, mas se a gente terminar mal, é muito triste. Então, que o Senhor possa ter misericórdia de nós, né? E ali, então, alguém abre para nós Atos 1:9 e lê para nós. A gente vê que uma nuvem encobriu o Senhor dos olhos dos apóstolos, dos olhos de João. Então, no livro de Apocalipse, há muita palavra nuvem, 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 porque foi aquilo que separou João do seu Senhor, né? Então, alguém lê para nós, é Atos 1:9. Alguém achou? Foi elevado numa nuvem e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Ô, Carol, lê de novo, que o início a gente não conseguiu ouvir, não, por favor. Acho que eu não vou ler, não, que eu não sei nem abaixar. Depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Então, veja bem, foi a ascensão do Senhor Jesus Cristo, né? Então, uma nuvem, então, separou João do seu Senhor. Quando, na última ceia, que Jesus deu aquele bocado para Judas, e Judas saiu, Jesus falou com ele, o que tem para fazer, faz-o rápido, né? E Judas, então, saiu para trair o Senhor. O Evangelho de João fala que era noite.
Então, para João e para a igreja, começou uma grande noite, que nós não estamos vendo nosso Senhor. Ele habita em nós, mas se transformou numa grande noite. Mas um dia, o Senhor vai voltar como o sol da justiça, como a nossa estrela da manhã. E daí, então, lá no Evangelho de João, fala da união com Cristo, que é ali em João 15, que fala sobre a videira verdadeira, que nós somos os ramos e ele é a videira. Fala da união com Cristo hoje, da nossa vida hoje, Cristo habitando em nós e nós em Cristo. E aí, Apocalipse fala da nossa união com Cristo no futuro. Então, Cristo mostrando como é o final de todas as coisas. Mas ele está mostrando isso para a sua igreja, para a sua noiva, né? O mundo não entende isso, mas ele está mostrando para a sua igreja, para a sua noiva. Por isso que essa carta é a última carta do noivo para a sua noiva. E ele quer dizer, olha, aguenta mais um pouco. É pouco tempo. E aí, então, eu vou chegar com um reino de justiça e de paz. Então, em Apocalipse, João vê o Senhor entronizado e glorificado. Aqui fala que ele cai, né? Quando ele vê a figura do Senhor, né? Que a sua cabeça, os cabelos eram brancos, os pés semelhantes ao bronze polido, né? A voz como voz de muitas águas. E aí, então, no 1,17, João fala assim, quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sua mão sobre mim, a sua mão direita, dizendo, não temas. Porque João, ele tinha visto um pouco da glória do Senhor ali no Monte da Transfiguração. Mas ele tinha visto o Senhor como homem, na humildade, né, dele. E agora, então, ele vê o Senhor cheio de glória. E quando ele vê o Senhor daquela forma, ele cai no chão como morto, né? Mas o Senhor, então, coloca a mão direita sobre ele e fala com ele, não temas. Né? Então, isso é uma coisa muito linda. Ele mesmo fala, olha, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então, ele se identifica para João, né? Que ele realmente era o Senhor. Pode passar, Carol, por favor. Então, isso aqui é muito importante, queridos, porque nós, como seres humanos, nós somos muito curiosos. Todo mundo quer estudar Apocalipse, né? Quando a gente fala assim, vai ter uma palestra de Apocalipse, todo mundo quer ir. Eu também quero ir, claro. Mas a gente não pode estudar esse livro por causa da nossa curiosidade. Mas nós precisamos estudar esse livro para nós conhecermos aquele que está vindo, e esse que está vindo é o Senhor Jesus. Então, a nossa atenção principal nesse livro vai ser conhecer o Senhor Jesus, não é a gente conhecer a besta, o anticristo, tantas coisas que a gente pode até saber, mas o nosso objetivo é conhecer mais aquele que está vindo. Então, nosso principal interesse não são os eventos descritos ali, mas o Senhor Jesus Cristo, mesmo porque, como eu falei no início, há mais de 100 interpretações do livro de Apocalipse. Vocês já imaginaram? Mais de 100 interpretações. Dentro do povo cristão, dentro dos estudiosos, pessoas que amam ao Senhor, pensam diferente sobre esse livro. E, como eu já falei, é uma carta de amor, é a última carta do noivo para a sua noiva. Não é uma carta de horror, porque a gente fica sempre lembrando, quando fala Apocalipse, a gente lembra do dragão, lembra da besta, lembra do anticristo, lembra dos ais, lembra das trombetas, e nós esquecemos que o Senhor escreveu essa carta para nós, para que a gente venha conhecê-lo como nosso noivo, porque a nossa esperança está aí. É o que ele fala, aquele versículo que Jesus fala, olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aquele que o ama. Então, queridos, essa carta é para nós, que somos servos do Senhor Jesus. Então, nós vamos ver essa carta sob essa perspectiva. Pode passar, Carol, por favor. Então, esse aí o próximo. Então, Apocalipse é um livro profético. A gente vê que aqui mesmo, no 1:3, fala assim, olha,
Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, Apocalipse é um livro profético. E, veja bem, há cerca de 1000 profecias na Bíblia, em torno disso aí. 800 no Antigo Testamento e 200 no Novo Testamento. É mais ou menos isso aí. Com relação ao Messias, existem 333 profecias. A maioria já foi cumprida literalmente, queridos. Isso é uma coisa muito importante. Por isso que a Bíblia é a palavra de Deus. Essas profecias têm sido cumpridas literalmente. Depois a gente vai poder ver algumas profecias assim. A profecia, ela pode ter uma linguagem simbólica e literal. Então, aqui em Apocalipse tem as duas coisas, simbólica e literal. Vamos abrir lá no Salmo 22, é importante a gente ver isso, porque para a gente interpretar a palavra de Deus, existem algumas regras. A gente não pode interpretar de acordo com a nossa cabeça, aquilo que a gente acha, aquilo que a gente pensa que está certo. Mas existem regras para poder interpretar. Então, uma delas é essa, que a profecia, ela pode ser literal e ela pode ser simbólica. Dentro da profecia pode ter essas duas ênfases, por isso que muitas vezes a gente fica meio confuso. O Salmo 22, ele foi escrito por Davi, foi escrito 1000 anos antes de Jesus vir aqui na Terra, né? Olha bem. E aqui, esse salmo é um exemplo de que a profecia, pode ser simbólica e também literal. Veja bem, o Salmo 22 começa assim, Deus meu, por que me desamparaste? O que vocês lembram com essa afirmação? Tira aí do mundo e fala para mim. Jesus na cruz. Exatamente. Jesus na cruz, ele falou exatamente isso. Deus meu, por que me desamparaste? Então, a gente vê que aqui é literal. Agora, vamos ver aqui para frente. Depois as irmãs podem ler mais com tranquilidade. Aí, lá no versículo 6, fala assim, mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. O Senhor Jesus, ele foi desprezado. Depois nós vamos ver aqui para baixo. Mas quando ele fala assim, eu sou verme e não homem, é um sentido figurado, porque existe um verme lá lá no Oriente, que ele, quando vem uma tempestade, ele gruda na árvore, ele gruda nessa árvore para proteger os seus ovos, de tal forma que ele é ferido pela árvore e escorre é como se fosse sangue, não é sangue, mas escorre um caldo vermelho dele. Então, isso aqui é a figura disso aí, foi o que aconteceu na cruz com o Senhor Jesus Cristo. Ele, para nos salvar, ele foi pregado naquele madeiro. E dali, então, escorreu o seu precioso sangue. Aqui, então, é figurado, né? Agora, veja bem no 7. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça e falam, confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem seu prazer. O que vocês lembram disso aqui? Do demônio? Não, veja bem, quando Jesus estava na cruz, lembra que as pessoas passavam ali e falavam o quê? Salve a si mesmo. Zombava dele. Zombavam dele. Então, isso aqui é literal. Olha, eles falam, olha, confiou em Deus que ele venha salvá-lo. Não foi isso que eles falaram com Jesus? Então, aqui, então, é a linguagem literal. Agora, veja aqui, quer ver mais para frente? Quando lá no 12, quando ele fala assim, muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam, aqui é figurado, porque não tinha touro lá na cruz, não é verdade? Em volta da cruz, mas tinha os demônios, foi o que a Vera falou aí, né? Tinha os demônios em volta, né? Depois, aí no 14, ele fala assim, derramei-me como água, e todos os meus ossos desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera,
derreteu-se dentro de mim. Aqui é literal. Eu não sei se a Denise está aqui na nossa escuta aqui, mas ela, como médica, ela entende isso aqui melhor do que nós, porque realmente quando a pessoa era crucificada, os ossos dele realmente, porque ela ficava pendurado com o peso dela, né? Então, os ossos realmente, eles desconjuntavam mesmo, e lembra quando aquele soldado abriu o Senhor Jesus do lado, que saiu água e sangue, vocês lembram disso, né? E o coração, então, é como se o coração, então, arrebentasse, porque, por causa daquela pressão, né? Então, fala que o coração derreteu-se dentro de mim. Então, isso aqui é literal. Depois, no 15, fala, secou-se o meu vigor como caco de barro, porque a pessoa vai desidratando completamente. E a língua se me apega ao céu da boca. Você lembra que o Senhor Jesus Cristo falou que tinha sede? Então, aqui também é literal. Então, queridos, a gente pode ter mais coisas para a gente comparar, mas a gente vê que a profecia ela pode ser literal e simbólica. Aqui eu estou dando só um exemplo para as irmãs poderem entender. Depois vocês podem ler esse salmo com mais cuidado e veja como esse salmo representa a crucificação do Senhor Jesus Cristo. Ele foi escrito por Davi 1000 anos antes do Senhor vir à Terra, né? Agora, alguns assuntos na Bíblia, como a salvação e outros, que são assuntos sérios, né? Porque você precisa ou aceitar Jesus ou rejeitar Jesus para você ir para o céu, certo? Então, esses assuntos são claros, claros. Então, fala, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo, tu e tua casa. Não tem outra interpretação diferente dessa. Então, esses assuntos são claros, mas as profecias, muitas vezes, elas podem vir com essa linguagem simbólica. Então, por isso que, às vezes, existem mais interpretações. Pode passar aí, Carol, por favor. Então, o que nós precisamos saber e aprender é o seguinte, que a palavra de Deus é maior do que nós. E nós devemos nos curvar diante dessa palavra. Ela nos transforma e devemos interpretar, outra lei de interpretação. A gente interpreta a palavra com a própria palavra. Porque a gente chega diante da palavra de Deus e a gente pensa assim, isso aqui é muito antigo, ou isso aqui não é dessa forma, hoje é diferente, né? São os liberalistas que falam assim, não aceita a palavra de Deus totalmente como palavra de Deus. Mas nós devemos sempre lembrar, chegar com humildade diante dessa palavra. Porque se eu não entendo essa palavra, a culpa é minha, não é da palavra. E a palavra é maior do que nós. Nós não podemos esquecer isso. Alguém abre lá em Salmo 36, 9, por favor. Porque em ti está o manancial da vida. Na tua luz veremos a luz. Então, na tua luz, a palavra de Deus é a luz, certo? Na tua luz veremos a luz. Só um minutinho, menino. Salmo 36, 9. Bom dia. É para confirmar meu horário. Confirma meu horário. Desculpa, queridos, é porque eu estava ligando para confirmar um exame. Então, porque aqui a palavra de Deus é luz, tá certo? Então, então a gente deve interpretar a palavra com a própria palavra. Nós precisamos ver a interpretação daquilo que a gente está lendo dentro da própria palavra. Então, isso é uma lei de interpretação. É muito importante também, porque lá em Apocalipse, o Espírito Santo, ele mesmo explica vários símbolos que são colocados ali, ele mesmo dá a explicação daqueles símbolos, não é para a gente ficar inventando explicação para aquilo, né? Por exemplo, quando ele fala dos candeeiros, ele explica o candeeiro, olha, quanto ao mistério das estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, tem vários símbolos, tem mais de 30 símbolos aqui, a maioria, ou quase, ou todos, são explicados pelo Espírito Santo. Então, a gente precisa procurar na palavra de Deus. Às vezes a gente não acha no contexto próximo, mas nós vamos achar num contexto
remoto, vamos dizer assim, em outro livro, em outro capítulo. Então, isso é importante. A própria palavra explica a palavra. Então, o Apocalipse é o testemunho de Jesus, que é o espírito da profecia. Alguém abre Apocalipse 19:10. Isso é importante também. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, é o testemunho de Jesus que é o espírito da profecia. Veja bem, isso é muito importante, queridos, que a gente não pode, como eu escrevi aqui embaixo, olha, se a gente tiver apenas um conhecimento intelectual acerca das profecias, e a gente não tiver um coração preparado para essa vinda do Senhor, isso aí vai trazer mais condenação ao invés de salvação. Então, não adianta a gente ter o conhecimento intelectual das profecias. Nós podemos saber todas as profecias da Bíblia, todas, mas se aquilo ficar só na nossa mente e a gente não entrar nesse espírito da profecia, que é o testemunho de Jesus, isso aí vai valer nada para nós, nada. Então, isso aí é muito importante, esse espírito da profecia, que é o testemunho de Jesus, isso aí que tem que encher o nosso coração de vida e de esperança. Agora, esses 2 versículos são muito importantes também. Alguém lê Apocalipse 3:10, nós vamos repetir esse versículo várias vezes. E outra irmã pode abrir em Lucas 21:36. Apocalipse 3:10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam na terra. Olha bem, então o Senhor Jesus Cristo está nos dando aqui um conselho, né? Porque guardaste a palavra da minha perseverança, quer dizer, guardaste a palavra dele, né? Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, a gente vê que, provavelmente, essa provação que há de vir sobre o mundo inteiro, provavelmente seja a tribulação. Então, é isso que Jesus está falando. E alguém abre lá em Lucas, que é o Senhor Jesus falando também, algo muito semelhante a isso. Lucas 21:36. Eu já tenho aqui na mão também, então vou ler. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas as coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Olha bem, de novo, se a gente ler um pouquinho antes, fala assim: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente, como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Olha bem, é bem semelhante ao que o Senhor Jesus falou lá em Apocalipse. Aqui é o Senhor Jesus também falando no sermão que a gente chama sermão profético, né, dele. Pode passar, Carol. Então, isso aqui é muito importante, queridos, nós guardarmos o nosso coração. Esse aí é o final? Não tem uma sobre... parece que está faltando um slide, não sei. Volta aí um pouquinho, Carol, por favor. Aí, volta. Isso, volta. Aí, não é esse. Não, existem... esse aqui também. Acho que passou uns aí, não sei. Vai devagarzinho para eu ver. Isso, introdução, já falei o outro. Já pode passar o outro. Também já falei, pode passar o outro, por favor. Aqui. Olha, as profecias, elas são a palavra de Deus. Tudo que a gente fala sobre... Porque a gente sempre acha que profecia é tudo que vai acontecer no futuro. Também. Mas a profecia é a revelação da palavra de Deus. Então, as profecias, elas são a palavra de Deus. E na profecia existem 2 partes. Primeiro,
é a predição do futuro, sim, é o que está lá em Apocalipse, né? E segundo, é a vontade de Deus. Então, o que é a profecia? É a vontade de Deus sendo revelada. E essa segunda parte é a parte mais importante. Então, todo aquele que profere a palavra de Deus, ele é um profeta, certo? A gente precisa entender a profecia nesse âmbito geral. O principal significado da profecia é falar a vontade de Deus. Então, isso é a profecia. Deus sempre guarda o futuro em suas mãos. Nós só temos o hoje e o agora. Veja bem, nós somos muito curiosos por causa da nossa, vamos dizer assim, da nossa estabilidade, da nossa segurança, nós sempre queremos conhecer o futuro, mas Deus guarda o futuro nas mãos dele. E nós temos só o hoje, o momento, o agora, né? Isso é importante a gente saber também. A primeira vez, isso aqui é importante também, querida, é outra lei de interpretação. Nós já falamos 3 leis de interpretação. E essa aqui é a terceira. A primeira vez que aparece a palavra profeta na Bíblia é lá em Gênesis 27. Gênesis capítulo 20, versículo 7. Alguém vai abrindo aí para nós. Essa é outra lei de interpretação. Sempre que a gente quer saber o sentido de alguma palavra na Bíblia, por exemplo, se a gente quiser saber o sentido de crer, nós vamos lá na primeira vez que a palavra aparece, que é lá com Abraão. Abraão creu em Deus. Foi a primeira vez que a palavra crê. Então, a gente vai ler o contexto e vai ver o que o Espírito Santo está querendo nos dizer com essa palavra. Então, isso aí é a lei da primeira menção, que a gente chama. Então, a primeira vez que aparece a palavra profeta na Bíblia é lá em Gênesis, capítulo 20, versículo 7. Alguém lê para nós, por favor. Agora, devolva a mulher ao marido dela. Será que é esse? Ah, é isso mesmo. Desculpa, Virginia, é esse mesmo. Pode continuar. Agora, devolva a mulher ao marido dela, e ele orará por você, pois é profeta. Então você viverá, mas se não a devolver, esteja certo de que você e todo o seu povo morrerão. Olha bem, aqui está falando sobre Abraão. Então, Deus está falando com aquele rei, que era um rei iníquo, né? Um rei gentio, falando que Abraão era profeta. Então, veja bem, gente, o que é um profeta? O profeta é aquele que tem uma doce comunhão com o Senhor. Então, isso é muito importante. O profeta não é uma pessoa que cai uma palavra no coração dele, na cabeça dele, ele vai falando. Não, ele precisa ter uma doce comunhão com o Senhor. Quando Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, e ele faz aquela visita lá para Abraão, ele fala o seguinte, deixa eu ver aqui, onde que eu vou achar isso aqui, que eu queria ter colocado esse texto. Ele fala, porventura ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Olha bem. E daí, então, ele fala com Abraão que ele iria destruir Sodoma e Gomorra, né? Então, esse é o coração do profeta. Abraão, ele tinha uma comunhão profunda com Deus. Ele conhecia a vontade de Deus. Ele errou muito, sim, mas ele andou conforme a vontade de Deus. Quando Deus falou assim, você sai da sua terra e vai para a terra que eu vou te mostrar, né? E aí, depois também, Abraão, ele intercede pela vida de Ló, tanto que Ló, ele é salvo, né? E deixa eu ver se eu acho esse versículo aqui. Eu não sei, aqui, lá no capítulo 18, isso aí está acontecendo no capítulo 18. Fala assim, então aqueles homens partiram dali e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aí, então, ele começa a clamar pela vida de Ló, ele começa a interceder pela vida de Ló, né? Porque Deus tinha falado com ele o que ele iria fazer. Deixa eu ver se eu acho aqui.
Mas eu não estou achando aqui, queridos, me desculpe. Mas o que eu queria que as irmãs, que nós soubéssemos, é que realmente o profeta é aquele que tem uma vida com o Senhor. É aquele 18, que a partir do 29, mãe, olha aí. Deixa eu ver se é esse. Não, acho que não. Não, né, não. É quando Deus fala assim, ocultarei a Abraão aquilo que eu estou para fazer, quando ele fala assim, porque Deus, ele não oculta, ele revela a vontade dele para aquele que é o profeta, aquele que tem essa comunhão com Deus. Depois eu vou achar e passo para os irmãos, viu, querido? Desculpa, porque eu realmente falhei nisso aqui. Mas tá bom, é isso mesmo. Deixa eu ver se é um pouquinho antes aqui. Ele fala que, no mesmo texto que ele fala que Abraão vai ter um filho, daí é 1 ano, né? E aí... Olha, tá, já achei, gente, é no 18, 17. Foram 3, olha bem, foram 3, como fosse homens, anjos, né, visitar Abraão. Abraão, ele teve a revelação que realmente eram pessoas especiais, tanto que ele faz uma refeição para eles e tudo, né? E disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guarde o caminho do Senhor e pratique a justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Então, veja bem, Abraão era o profeta, naquele texto que a irmã leu ali, é onde fala a primeira palavra profeta, mas aqui está falando o que é o profeta. O profeta é aquele, então, que tem essa doce comunhão com o Senhor. E lá, alguém abre lá em primeiro, esse texto que eu li, gente, é Gênesis 18, 17. E nós vamos abrir lá em 1 Pedro 1, 19 a 21. Alguém abre ali e lê para nós. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos por amor de vós, que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Olha bem, eu falei, 2 Pedro 1, 19 a 21. Eu acho que eu anotei certo, acho que eu falei errado. Tá. Então não foi. Eu acho que eu falei errado, Vera. Mas está anotado aí certo. 2 Pedro 1, 19 a 21. 2 Pedro. 1, 19 a 21. Pode ler, viu, gente? Esse, temos assim tanto confirmado. Isso. Temos assim tanto confirmada a palavra profética e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Pode continuar. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Porém, nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Olha bem, então Pedro fala de uma maneira muito clara aqui que nenhuma profecia foi dada por vontade humana, mas, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Essa palavra movidos significa impelidos, como um barco pelo vento. Essa palavra aí, movidos. Eles foram levados a falar aquilo pelo Espírito Santo. Então, isso são as profecias. A profecia é a palavra de Deus. Amém. A profecia é aquilo que está no coração de Deus. Amém. E para Deus revelar a nós aquilo que está no coração dele, nós precisamos ter essa comunhão com Deus, caminhar com ele, assim como Abraão caminhava. Ele foi caminhando
com aqueles homens, né? Ele foi caminhando, ele continuou na presença do Senhor. E daí, aí então, Carol, vai passando aí para a gente ver o que a gente não falou ainda. Por favor. Em nome de Jesus. Aí nós já falamos esse, pode passar para frente. Aí. Existem vários símbolos em Apocalipse. Nós já falamos sobre isso também. O Espírito Santo explica a maior parte deles. Não deixe espaço para a gente adivinhar, certo? E eu falei já que existem mais de 100 interpretações de Apocalipse. E eu vou mostrar algumas coisas bem por cima, para a gente não ser muito cansativo. Existe o aspecto cronológico. Dentro desse aspecto cronológico, pelo menos existem 4 interpretações diferentes, que é essa preterista, historicista, futurista e idealista. Cada um tem uma visão. Uns acham que essas profecias já foram todas cumpridas, outros acham que na história, outros acham que essas profecias foram feitas só para aquela igreja, as igrejas do primeiro século. Outros acham esse futurista que vai acontecer, as coisas vão acontecer lá no futuro, e o idealista, ele pensa que ele acha que esse tudo espiritual, não tem nada, não tem nada assim concreto, mas o Apocalipse é todo espiritual. Então, cada um pensa de uma forma. E qualquer forma dessa que a gente se encaixa, a gente não pode pensar que a outra forma são pessoas que não conhecem o Senhor, são pessoas que não têm como de forma nenhuma. Tem irmãos sérios em cada uma dessa escola. No aspecto escatológico, uns acham que é pós-milenismo, outros são amilenistas e outros são pré-milenistas. Significa o seguinte, que Cristo vem depois do milênio, outros acham que nós já estamos vivendo o milênio e outros acham que Cristo vem antes do milênio. A mesma jeito, queridos, cada um tem pessoas sérias, pessoas de Deus, que têm cada opinião diferente sobre isso, tá certo? E sobre o arrebatamento, tem irmãos que creem que nós vamos ser arrebatados antes da tribulação, outros creem que nós vamos ser arrebatados após a tribulação, outros creem que a igreja vai ser arrebatada no meio da tribulação, e outros creem que vai ter um arrebatamento parcial, e depois vão todos, né? Então, da mesma forma, existem irmãos sérios que amam o Senhor, que pensam cada coisa diferente. Então, isso aqui não pode ser motivo para a gente brigar, não pode ser motivo para a gente achar que o outro não é cristão. Infelizmente, a igreja tem se dividido por conta dessas visões, certo? Mas a gente sabe que a profecia é aquilo que está no coração do Senhor, aquilo que foi determinado no coração dele, é aquilo que vai acontecer. A gente crê de uma forma ou de outra, não vai mudar aquilo que Deus já determinou. Então, isso é muito, muito importante, e isso traz paz ao nosso coração. Se eu tenho opinião que eu vou ser arrebatada antes da tribulação, e não acontecer isso, de todo jeito eu tenho, como Jesus falou, que eu tenho que guardar minha vida, guardar meu coração e prestar atenção. Eu tenho que estar pronta, seja a hora que for, não é verdade? Então, não vai fazer diferença aquilo que eu acho, não vai fazer diferença para aquilo que Deus já determinou. Então, que isso possa guardar o nosso coração em paz, tá certo? A gente não precisa saber dessas coisas aqui detalhadas. O mais importante é isso que eu estou falando, a gente conhecer o nosso Senhor, ele vai vir. Vai ser aquela estrela da manhã que vai surgir no nosso coração. E nós estamos aqui como esses candeeiros, né, no meio das trevas, aqui, que o mundo está em trevas. Então, a gente deve iluminar esse mundo. Seja a maneira que eu penso como vai ser o futuro, mas o que agora, o hoje, eu tenho que ser luz nesse mundo. E aí, Carol, pode passar. Acho que agora a gente vai para o Gênesis e Apocalipse, por favor. Aí já falei sobre isso. Pode passar. Isso. Então, vou fazer aqui bem rapidinho, para a gente terminar o nosso tempo. Jesus fala que ele é o alfa e o ômega. Ele falou bem no início aqui, ele é o princípio e o fim. Louvado seja o nome do Senhor por isso, porque a história do universo,
A eternidade é toda focada no Senhor Jesus. Ele é o princípio e o fim, está fechado. É um círculo, né? É uma circunferência, como fosse uma circunferência. Não tem princípio, não tem fim. Né? O Senhor é eterno e tudo está nas mãos dele. Então, ele... Ai, eu acho que saiu aqui. Ai, ficou aqui para baixo. O alfa, o ômega ficou aqui embaixo, ele saiu ali do lugar certo. Esse computador tá doido. Então, aqui a comparação é o seguinte, alfa e aqui do lado de cá é o ômega. Depois, no Gênesis está... Pode voltar, Carol, sumiu. Em Gênesis está céu e terra. Em Apocalipse está novos céus e nova terra. E o mar já não existe. Não é assim? Apocalipse, céu e terra, e o mar já não existe. Então tem uma diferença aí. Ai, não, é o de trás, Carol. Isso, esse aí. É o antes desse. Isso. Aqui só saiu do lugar, queridos, esse aqui. Os outros, eu acredito que estão mais ou menos no lugar. Aqui, o jardim foi preparado para o homem. Lembra o jardim do Éden, lá em Gênesis? Mas em Apocalipse é o jardim e uma cidade, que é Jerusalém, né? Preparados para o homem. Lá em Gênesis, o rio flui no jardim. Lá em Apocalipse, o rio flui do trono de Deus. Lá em Gênesis, a árvore da vida e a árvore do bem e do mal. Existem essas duas árvores, mas lá em Apocalipse existe somente a árvore da vida. A árvore do bem e do mal não existe. Ela não era da vontade de Deus, certo? Lá em Gênesis, Deus passeia pelo jardim. Lá em Apocalipse, Deus habita com seu povo. Olha que maravilha. Lá em Gênesis, o jardim era acessível ao mentiroso, que era o inimigo, né? O inimigo entrou no jardim para tentar Adão e Eva. Mas lá em Apocalipse, a cidade está fechada ao mentiroso. Lá em Gênesis, é o primeiro casamento terreno, Adão e Eva. Mas em Apocalipse termina com o último casamento, que são as bodas do Cordeiro. É o Cordeiro e a sua noiva. Lá em Gênesis, o homem cuida do jardim. Lembra disso? Ele cuida e guarda o jardim, foi a ordem de Deus. Mas lá em Apocalipse, o Cordeiro e a sua noiva reinam sobre o universo. Lá em Gênesis, a terra é amaldiçoada por causa do pecado. Mas lá em Apocalipse, o mundo é redimido, o paraíso é reconquistado. Pode passar o outro, Carol. Glória a Deus. Olha que maravilha, né? Que Deus, o propósito de Deus sendo cumprido. Lá em Gênesis, a dor, a morte, ao pecado, né? Mas lá em Apocalipse, as lágrimas serão enxugadas. Não existe mais morte, não existe mais dor. As lágrimas serão enxugadas. Lá em Gênesis, Adão e Eva, Deus mata um cordeiro, mata um animal para poder fazer uma vestimenta de pele para Adão e Eva. Mas lá em Apocalipse, os santos vão estar vestidos de linho fino. Aleluia. E esse linho fino significa a justiça, né? Somos justificados, né? Lá em Gênesis, o homem não tem acesso à árvore da vida. Lembra que ficou o querubim com a espada guardando o caminho para a árvore da vida? Porque se o homem comesse daquele fruto da árvore da vida depois do pecado, ia ser um desastre, a gente iria viver eternamente com esses sofrimentos que a gente tem de doença, etc., né? Mas lá em Apocalipse, o acesso é livre à árvore da vida, porque a árvore da vida representa o Senhor Jesus Cristo, né? Lá em Gênesis, o Redentor é prometido, onde tem a primeira profecia, né, que fala que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, né? E lá em Apocalipse, o cordeiro está no trono. Lá em Gênesis, o querubim está guardando, né? Mas lá em Apocalipse, guardando o jardim, a entrada para o jardim. Mas lá em Apocalipse, os anjos convidam, né? Convidando. Lá em Gênesis, o cordeiro é sacrificado. Mas lá em Apocalipse, a redenção é realizada, né?
o Cordeiro está no trono. Então, a redenção já foi realizada. Em Apocalipse 5, vocês podem ler, quando o Cordeiro chega no trono, né? Aquilo ali é logo depois que o Senhor Jesus Cristo, ele ressuscitou, ele chega diante do trono, apresentando o sangue dele, né? Para poder nos redimir. Então, queridos, isso aqui é mais ou menos uma comparação, né? Um pouquinho da comparação, da gente ver como o propósito de Deus foi se desenvolvendo através da história. E o propósito de Deus vai ser cumprido. Deus vela sobre a palavra dele. Nós chegamos, muitas vezes nós ficamos assim meio, como é que fala? Não vou dizer a palavra apavorados, mas a gente fica achando ruim como que o mundo está caminhando a passos largos para a perdição, mas nós não podemos esquecer, o propósito de Deus vai ser cumprido. Vai haver novos céus e nova terra. O Senhor Jesus, ele vai reinar nessa terra. Ele vai reinar como ele já reina sobre todo o universo. Agora, nós, humanos, entregamos essa terra para o inimigo, através de Adão e Eva, né? Nós entregamos o direito dessa terra para o inimigo. O inimigo é usurpador dessa terra, ele não é o dono. Quem é o dono dessa terra é o Senhor Jesus Cristo. Mas Deus vai trazer tudo aos pés do Senhor Jesus Cristo. E o primeiro que ele vai trazer é o homem. O primeiro que ele vai trazer é o homem. Por isso que o Senhor Jesus Cristo morreu naquela cruz, para que nós, então, fôssemos justificados e pudéssemos reconquistar essa terra para o Senhor Jesus Cristo. E por isso, então, nós vamos reinar com ele. Então, queridos, esse é o propósito de Deus. E nós vamos continuar depois algumas coisas em Apocalipse. Eu creio que talvez, enquanto vocês estiverem lendo o livro, nós temos muitas dúvidas. Eu sei que eu não vou conseguir responder as dúvidas para as irmãs, mas se as irmãs quiserem escrever ou mandar ou falar alguma coisa, a gente pode ir falando e a gente pode tentar ver, pedindo ajuda a outras pessoas, a livros, né? A outros irmãos que têm mais experiência, poder nos ajudar. Nós não vamos entender tudo, é claro que não, mas o nosso objetivo aqui é conhecer o nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso noivo. Que o Senhor possa nos abençoar, né, nesse estudo, que a gente possa mesmo, que o nosso coração possa se encher de alegria e de esperança, de saber aquilo que o Senhor tem reservado para nós e que a nossa história está nas mãos do Senhor. Então, eu gostaria que alguém orasse para nós, para a gente terminar esse tempo. Ô, Senhor Deus, quanto maravilhoso, Senhor, são os teus propósitos, como está escrito ali em Jeremias. Os pensamentos que o Senhor tem sobre nós são pensamentos de bem, de paz, amém, para um destino, Senhor, maravilhoso com o Senhor, Pai. Amém. Que nós possamos, Senhor, firmar as nossas mentes, o nosso coração nessa palavra, Pai. Amém. Que haja esperança nos nossos corações, que haja, Senhor, realmente uma firme convicção das coisas que o Senhor vai fazer, Senhor, que são maravilhosas, e não nos atermos, Senhor, ao caos que está nesse mundo, Pai. Amém. Mas as promessas que o Senhor tem para a tua igreja, Senhor, que nós possamos ser dignos dessas promessas, que o Senhor nos ajude, Senhor, na nossa santificação, na nossa preparação, Senhor, para esse tempo que está tão próximo, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida da Raquel, pela sua família, por tudo, Senhor, que ela tem nos proporcionado com a tua palavra, Pai. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, queridas, eu queria deixar uma tarefa, mas as irmãs precisam fazer essa tarefa. Vocês vão ler Apocalipse, o tanto de capítulo que vocês conseguiram, se for 3, e vocês vão anotar os símbolos que vocês veem aí, certo? E vão tentar achar aquilo que o Espírito Santo explica desses símbolos. Talvez não vai conseguir tudo, né? Mas alguns vocês vão conseguir, nós vamos conseguir. Então, vocês façam isso, por favor, para a gente poder compartilhar
na próxima semana, inclusive, queridos, nós não vamos ter aulinha, porque eu tenho uma consulta, eu consegui marcar só nesse horário, infelizmente. Então, vocês vão ter um tempo maior para poder achar esses símbolos, para poder achar a explicação desses símbolos, tá bom? Combinado? Combinado? Combinado. Então, tá, é uma tarefa grande, hein? É tá? mesmo. Alguém quer falar alguma coisa, compartilhar alguma coisa? Ainda tem uns minutinhos. Perguntar alguma coisa, né? Então, Raquel, em todas essas interpretações, qual é a interpretação que você acredita? Então, Denise, isso aí é complicado, né? Porque eu gostaria de fazer mais uma coisa assim, por geral, porque se eu falo a minha interpretação, que eu vou falar que não é minha, porque de outros irmãos, né, que são sérios, que estudaram, eu acho que a gente fica focado naquilo ali. Eu acho que Deus tem que revelar para cada um. Eu não sei também a maneira que a Edmeia vai abordar, certo? Mas, à medida que a gente vai estudando, a gente vai poder chegando num acordo com relação a isso aí. Mesmo porque a gente não entrou em detalhes, né? Eu só coloquei assim para as irmãs conhecerem a quantidade de coisa, né? De diferença que tem esse negócio da escola preterista, historicista, esse negócio todo. Teria que aprofundar mais para poder chegar a uma conclusão, né? Então, à medida que a gente vai estudando, nós vamos vendo, né? Como que... eu vou falando com as irmãs aquilo mais ou menos que eu acho, né? Que eu penso, não significa que é o certo, né? Tá bom, queridas? Tá bom. Amém. Então, tá. Então, tá. Um fim bom. Alguém quer falar mais alguma coisa? Só desejar um final de semana abençoado para todos. Obrigada, Virgínia. Você